mas Deus vai falar conosco tremendamente, eu tenho certeza disso. Amém? Eu vou ler aqui para ficar mais, para todo mundo acompanhar. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver também os teus filhos, ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, pôs a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Amém. Entenderam tudo? Entenderam? Amém. Estenda sua mão para cá. Queria que você orasse por mim. A oração mais pentecostal, mais forte, mais... Amém? Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Vai falar conosco essa noite. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, irmãos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Eu humildemente vou colocar um tema nessa palavra aqui. Então, a cruz me chamou. Amém? Pode repetir? Então, a cruz me chamou. O Novo Testamento destaca o nome de Jesus de ponta a ponta. O primeiro nome no livro de Mateus a ser descrito é o nome de Jesus. O primeiro versículo é o nome de Jesus. O último versículo de Apocalipse fala sobre o nome de Jesus. Os evangelhos, o livro histórico de Atos, o Apocalipse, as epístolas de Paulo, está repleto do nome de Jesus. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus do Galileu, está repleto. O Novo Testamento fala de ponta a ponta, você vai ver o nome de Jesus. Eu sei que muitos aqui sabem disso, são leitores da Bíblia. Só que tem uma coisa interessante. O Velho Testamento especificamente não fala o nome de Jesus, como o Novo Testamento está repleto. Mas ele tem lampejos, ele tem relances, que falam, que mencionam, que apontam, que mostram a obra da cruz, que mostram o sacrifício do Cristo, que mostram aquele que tira o pecado do mundo. Lampejos que você vai lendo a Bíblia assim, você está no meio de uma história assim, sabe? Aparentemente você fala: meu Deus, que história interessante. De repente um lampejo, um brilho, e apresenta a obra da cruz. E à medida que você vai lendo o Velho Testamento, e eu
eu desafio você, no bom sentido da palavra, a você garimpar, você pesquisar, você procurar, você tentar achar Jesus no Velho Testamento, nessas passagens. E você vai, sabe o quê? Vai achar. Vai achar. Um dia eu conversava com o Ledinaldo falou, mas isso é uma meta? Como é que? Não, isso é um dia eu sozinho em casa, eu comecei a pensar, rapaz, eu vou pesquisar aqui, aonde está Jesus nesse versículo? Aonde está Jesus nesse capítulo? Aonde está Jesus nesse livro? Aonde está Jesus nessa história no Velho Testamento? Aonde está o Messias? Aonde está o ungido? Aonde está o Cristo? E sabe de uma coisa? Você vai achar. E isso é maravilhoso, porque o Novo Testamento explica o velho aponta para o novo. Você começa a ver como é profunda a palavra de Deus, como é maravilhoso mergulhar na Bíblia. E aí a gente tem aquele relato que muitas pessoas têm, e eu também já tive, eu não estou entendendo nada. Eu lembro da pastora Zidmar e a missionária, né, Jacira, que eram missionárias na época, hoje as duas são pastoras, pastora Jacira, pastora Zidmar, eram missionárias quando eu me converti. E um dia eu falei para a Jacira, né, pastora hoje, em Goiânia. Aí eu falei assim, um dia eu vou ler a Bíblia igual você. Ela falou assim, vai Pedro, vai. Pedala, filho, pedala. E eu li o Novo Testamento, aqueles Novo Testamento azulzinho do Gideões. Eu lia ele, eu tinha ficava com ele no bolso, dava uma folguinha no trabalho, eu tirava ele e lia, Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Salmos, Provérbios e o Novo Testamento ali. E eu lia ele, riscava, até que eu ganhei uma Bíblia. Não tinha condições nem de comprar uma Bíblia. E eu mergulhei naquela Bíblia e eu li ela e eu não entendi nada. E o que eu fiz? Li de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E hoje a gente tem até um plano de leitura com os homens aí, a leitura toda da Bíblia, o ano todo, né? Ou os 4 evangelhos durante 30 dias. Tem alguém que está nesse projeto aí, gente? Amém, glória a Deus, glória a Deus. É bom, né? E no Velho Testamento você começa a olhar com essa ótica, e você começa, onde está Jesus aqui? E você começa a ver a obra da cruz inserida em uma história. Quando Adão e Eva caíram, comem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva entrega para o seu marido e ele come. Rapidamente seus olhos se abrem, percebem que estão nus, pegam folhas e cobrem, se tampam, se escondem do Senhor. O Senhor vem, chama eles, e o que ele faz? Sacrifica um animal e veste eles com peles, um sacrifício para que eles se beneficiassem. Aí você começa a olhar, olha só, apontando para um sacrifício, para que outro se beneficie, alguém tem que sacrificar. Para que outro tenha um privilégio, mesmo não merecendo, alguém tem que se sacrificar. E você começa a percorrer a Bíblia, você olha ali quando Deus faz aliança com Abraão, no capítulo 15, ele fala para Abraão, Abraão, pega os animais, Abraão pega os animais, corta os animais no meio e coloca na terra, como se fosse aquele churrasco gaúcho, coloca na terra, e ele faz uma aliança com Abraão, capítulo 15, é um dos capítulos mais importantes de Gênesis, porque é onde ele aliancia com Abraão, e a Bíblia diz que uma chama passa entre o sacrifício. Pastor, e o que isso quer dizer? Na cultura antiga, quando eles faziam uma aliança, um pacto, duas pessoas faziam, o inferior, a pessoa que era inferior, que passava entre os sacrifícios, e ali essa chama passa entre os sacrifícios, e Abraão não, ou seja, o superior se faz inferior, para substituir aquele que era inferior. Tanto que isso em Jeremias, Deus faz uma aliança com o povo, mas fala assim, os príncipes de Israel, passa vocês. Não tinha moral que Abraão tinha, mas Abraão, fazendo Deus aliança com ele, tipificou o superior, se colocando menor do que aquele que era inferior. Amém? Então você olha ali uma tipificação do sacrifício de Jesus, se fazendo inferior, ele tendo todos os atributos que tinha, e você começa a discorrer na Bíblia, percorrer a Bíblia. Isaac, ainda em livro de Gênesis, Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Todos nós sabemos que era uma prova, Deus estava provando Abraão, e ele leva o filho para ser sacrificado, e quando ele vai sacrificar o filho Isaac pergunta, onde está o
o sacrifício? Ué, era ele. Aí Deus, vendo que Abraão obedeceu, iria fazer o que ele tinha pedido, não precisa fazer, e tinha um cordeiro preso nos arbustos. Aquele cordeiro preso nos arbustos foi o sacrifício no lugar de Isaque. Diz Hebreus que Abraão acreditava, cria, que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, se ele sacrificasse Isaque. Mas Deus fez o quê? Substituiu, irmãos. Repete comigo, substituiu. Havia um substituto. E você começa a discorrer na Bíblia, vai entrando na Bíblia, e você entra nos sacrifícios ali, do cerimonialismo levítico, onde um animal era sacrificado para que aplacasse a ira divina. E eu quero só fazer um teatrinho aqui, eu gosto muito disso, eu entendo a Bíblia assim, mas foi um estudo que eu fiz, como que era esse sacrifício, né? A gente lê ali que eles levavam o melhor que eles tinham, o primogênito dos animais que nasciam, ofereciam ali para o sacerdote sacrificava ali no altar, no átrio, no pátio do tabernáculo, ali depois do templo, e assim era aceito, aplacava a ira divina sobre os pecados de Israel. Só que assim, havia todo um contexto, e aqui a gente mora em Mineiros, cidade do interior, né? Então muitas pessoas aqui já criaram alguma coisa, uma galinha, um galizé, um gado, uma ovelha, etc. Porcos. Então você sabe que ali tem todo aquele cuidado. Nascia o primogênito do animal. Aí você sabia, esse aqui é do Senhor. Aquele, independente da tribo de Israel, ele sabia que aquele animal, ele ia cuidar, ele ia crescer, em determinado tempo, ele ia levar para ser sacrificado. Ele cuidava daquele animalzinho, vamos imaginar uma ovelha ali, ou um bezerro que fosse, ou um novilho, mas o mais comum era o cordeiro, uma ovelha ali pequenininha, e ele cuidava, via se não tinha nenhum defeito, via se não mancava, via se não tinha nenhum caroço sobre a pele, a lã era boa, tinha todos os, o cuidado, ele cuidava em determinado tempo, acordava de manhã, ele ia lá e cuidava daquele animal, no decorrer do dia, ele cuidava do animal, quando ele levava para o pasto, ele cuidava do animal. Quando ele levava para beber água, ele cuidava do animal. Porque aquele animal, ele ia sacrificar ao Senhor. E eles sabiam muito bem, de acordo com a lei, aquele animal ia ser sacrificado para aplacar a ira divina por conta dos pecados da raça humana, da tribo de Israel. Eles sabiam disso. Então dava o dia dele levar o animal dele. Ele pegava o cordeiro dele, punha na sua coleira, independente da distância ele ia, chegava lá, aquela fila de pessoas com os animais para sacrificar. Esse era o cerimonialismo levítico do Velho Testamento. E quando chegava a vez dele, ele entregava o animal dele lá para o sacerdote, né, fiava a faca, e aí ele, não, você não vai embora não, agora que vai fazer sentido tudo. Então o homem não saía, a pessoa que estava ofertando, entregando aquele animal primogênito, ele ia sair, não, peraí, agora vem aqui. Sacrificava um animal, ele observava toda aquela morte, os últimos gemidos do animal, até o último movimento da perna do animal, do corpo do animal, está morto. Agora, espera aí, calma aí, agora nós vamos abrir, para ver se por dentro não tem nenhum defeito, porque se tivesse defeito, ele era recusado. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz a ponto de discernir espírito e alma e medulas, a carne, a gordura, porque ali está apontando para o cerimonialismo levítico, onde abria todo animal para ver se não tinha nenhuma úlcera, nenhum tumor, nenhum cisto, nada. Então a pessoa que cuidou daquele animal, todo aquele carinho, ainda ficava ali presenciando tudo aquilo, esquartejava o animal e não tinha nenhum defeito. Isso tipifica, isso aponta para um sacrifício de um inocente por um culpado, daquele que não tinha culpa nenhuma, não tinha nada a ver com o pecado em si dele. Isso aponta para o que Jesus fez por nós na cruz. E essa noite, irmãos, eu oro para que o Espírito Santo nos leve a uma realidade, a uma revelação, aonde você conhece a história da cruz. Eu sei que todos aqui conhecem a história da cruz, porque de alguma forma você deve ter visto algum filme, você deve ter assistido Paixão de Cristo, que é um dos que mais chega perto do sacrifício de Jesus. Todos conhecem a história.
seja de uma forma, seja de outra, seja num livro, seja na leitura bíblica. Mas talvez você conheça a história da cruz, mas você não tem uma revelação da cruz no seu espírito. Porque quando nós temos uma revelação do que foi feito por mim e por você, a nossa postura, nosso discernimento, nossa atitude, nossa movimentação é totalmente diferente, irmãos. E a minha oração essa noite é que isso nos impacte aqui essa noite. Que você não saia por aquela porta não apenas com conhecimento histórico. Como foi? Quantos centímetros tinha o prego? De que arbusto que era a coroa de espinho? A largura das traves? O comprimento? O peso? Quantas horas? Quantos aquilo? Quantos passos? Como que foi? O médico relatou que foi asfixiado. Como que foi? Como que foi? É para quem foi. Não é como foi apenas. É para quem foi. Para quem foi. Nós temos um conteúdo científico, tudo, né? Tudo, muito conhecimento. Mas que nós sejamos impactados com a revelação da cruz de Cristo, a morte de Cristo ali na cruz, essa noite, em nome de Jesus, amém? Nós lemos um texto aqui que ele é bem interessante. Você lê esse texto aqui, eu li ele várias vezes, eu falei, cara, não entendi nada. Mas você pega a saída de Abraão, lá de Ur dos Caldeus, quando Deus chamou ele, sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E ele já começa ali a exercer fé, sai da sua terra, e Deus promete para ele um filho, ele se separa de Ló, e a sua esposa tem um filho chamado Isaac, mesmo ela sendo estéril. Deus é um Deus de milagres, nós acabamos de testemunhar aqui, Deus é um Deus de milagres, irmão. Fala para a pessoa do seu lado aí, Deus é um Deus de milagres, amém? E nasceu Isaac, e Abraão falou para o seu servo, vai lá e traz uma mulher da nossa terra lá para casar com ele, para ele não casar com mulheres daqui, e traz Rebeca, e ela casa com ele, eles têm Jacó e Esaú. Jacó e Esaú crescem ali, Jacó sempre de olho na bênção, e ele troca num prato de lentilhas, depois ele se disfarça de Esaú, para que Isaac abençoasse ele, assim como ele fez aqui. Porque a bênção era do primogênito. Então ele se disfarça de Esaú ali, porque ele queria ter essa bênção, e de fato é o que acontece. Isaac abençoa ele, a bênção paterna, abençoa o primogênito, declara sobre ele aquilo que nós lemos ali, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E você seja próspero, aonde colocar a planta dos pés, abençoa ele. E Jacó sai para sua terra, vai lá para buscar uma esposa também, conhece o Labão, casa-se com Lia, com Raquel. Vocês sabem a história, eu só quero chegar aqui nesse ponto, aonde ele tem seus filhos, e seus filhos vendem José para o Egito, para os midianitas, ali, que se encaminha para o Egito, e tudo era um propósito de Deus. Eu acho interessante que quanto mais difícil ficava a vida de José, mais perto do trono ele chegava. Vou repetir, quanto mais difícil ficava a vida de José, mais perto do trono ele chegava. Preste atenção com o que Deus está fazendo com você. E José ficou ali no Egito, serviu a casa de Potifar, depois foi preso, acusado de assédio da esposa de Potifar, era tudo uma armação dela, e ele fica preso no calabouço. Fica preso por um tempo ali. E José tinha uma qualidade, irmãos, ele era especialista em sonhos. José era um sonhador e era especialista em sonhos. Ele discerne, interpreta o sonho do mordomo, do copeiro e do padeiro do faraó. E quando o faraó teve um sonho, 2 anos depois, chamou José. Conheço um cara que entende de sonhos. E quando José foi lá, se apresentou para o faraó, interpretou o sonho dele, tudo o que estava acontecendo, estava no controle de Deus, que viria uma grande fome sobre o mundo. E era para ele se prevenir, ele se previne, e o faraó dá um cargo para ele, o braço direito dele, para o governador do Egito. E José casa e tem 2 filhos, chamados Manassés e Efraim.
Então vem todo o povo da terra, vem por causa da comida, e José reconhece os irmãos dele, se disfarça ali, faz toda uma estratégia para trazer Benjamim, para trazer Jacó, e se apresenta para eles, e todos eles entendem, né, o que aconteceu, tudo. Só que o tempo passou e Jacó ficou velho. E quando Jacó ficou velho, ele queria fazer a mesma coisa que os patriarcas faziam, abençoar os filhos. Mas em vez de ele chamar Rúben, que era o mais velho, os outros filhos dele, não, ele chama os filhos de José. Traga os seus filhos. E ele traz os 2 filhos dele, foi o texto que nós lemos aqui. E José sabia o que ia acontecer. Sabia que a bênção patriarcal ia ser derramada sobre seus filhos. E ele, na cabeça dele, ele entendia que o mais velho, Manassés, iria receber a bênção de primogênito. Mas nós lemos no texto aqui, que durante a cerimônia ali, Jacó troca os braços. E eu preciso de dois voluntários aqui, acho que o Wellington vai dar certinho, vem cá, Wellington. É rapidinho. E o Fanuel, vem cá, Fanuel. Meus 2 atores aqui, tá, gente? Eles ficaram na frente de Jacó. Desse mesmo jeito. José posicionou Manassés aqui do lado direito de Jacó. Olha só. E o Efraim, que era o menorzinho, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Do lado esquerdo. Só que na hora de declarar a bênção, deixa eu me organizar aqui para não passar. Na hora de declarar a bênção, em vez de Jacó fazer assim, que era o que José imaginava, ele cruzou os braços. Chega mais perto aí, pode ir? Está cheiroso. Ele fez assim. A bênção da mão direita estava sobre o primogênito. Ficou bem posicionado aqui. Só que na hora, José entendeu perfeitamente. Manassés, meu filho mais velho, beleza. Efraim, meu filho mais novo, tranquilo. Meu pai vai declarar a bênção sobre ele, está tudo certo. Aí na hora, mais de 100 anos, né? Pensa José, olhando o pai dele fazer isso. Aí o pai pegou, foi, escorregou e pôs aqui, ó. Abençoou o mais novo. E ele declarando a bênção, e José ali do lado, incomodado. Imagina, meu pai está meio cego, né, cara? Está meio gagá. Né? Ele foi lá e, não, pai, não é assim não. Esse aqui, você está fazendo errado, não é assim. O mais velho é esse aqui, ó. Aí ele descruza o braço, não. Jacó, não, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E derrama a bênção do primogênito sobre o menor. Amém? Vocês entenderam isso aqui? Uma salva de palmas para os atores aqui. Que talento escondido aqui, né? Quando isso acontece, José não entende. Porque o costume era que a bênção viesse sobre o primogênito, que era o mais velho. Mas ele inverte a bênção. E agora vai fazer sentido tudo aquilo que eu falei no começo aqui. Isso aqui é um lampejo, isso aqui é um relance, irmãos. Isso aqui é um apontamento do que Jesus fez na cruz por mim e por você. Porque não faz sentido. Não era a lógica. Isso aqui arranha a lógica. Não está certo. José não. E talvez José morreu até sem entender aquilo. Meu pai abençoou o mais novo, não faz sentido. Irmão, quando nós entendemos a revelação da cruz, quando o justo se entrega pelo injusto, quando o inocente se entrega pelo culpado, quando o merecedor da bênção troca e deixa o não merecedor da bênção ser abençoado. Quando você lê a palavra e você começa a entender isso, ser ministrado no seu espírito, que eu e você não merecemos, eu e você somos inferiores, nós como filhos de Adão, raça caída, e o Deus vivo se faz homem, desce aqui na terra e se entrega na cruz do Calvário por mim e por você. Isso não faz sentido. Se eu perguntasse para o Wellington, tem dois meninos, o Wellington, entrega um filho seu para que eu me beneficie? Nunca. Quando você tem esse impacto da revelação da cruz, meu irmão,
Você entende? Eu não merecia. O inocente morreu por mim. E não é apenas a história que a gente precisa saber. Eu sei a história como que é, eu sei, não, eu entendi, não e tal. Ele caminhou tantos passos até Gólgota, e lá se entregou, se sacrificou e tal. Não, meu irmão. É para quem? Ele fez isso por mim e por você, porque o Pai planejou isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não, mas tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, que depois se tornou primogênito de muitos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. A cruz está nos chamando. A cruz está nos convidando para uma vida com profundidade na palavra, uma vida com profundidade em Deus. Você entendendo, você tendo uma revelação da cruz, não apenas conhecendo a história, não apenas conhecendo fatos, não apenas tendo detalhes disso, daquilo, outro e tal. Faz parte, irmão, mas se você for revelado no seu espírito, Ele morreu por mim. Deus se fez homem, abriu mão de todos os seus atributos de Deus, desceu aqui, sangrou nessa terra, por mim e por você. Engraçado que eu estou falando aqui coisas que nós já sabemos, estou repetindo coisas aqui que nós já ouvimos, estou repetindo aqui coisas que você já leu, talvez você já falou, mas se for revelado no nosso espírito, irmão, é dessa revelação que nós precisamos. É aquilo que não faz sentido. É quando você abre a boca para reclamar da sua vida, você, cara, eu não mereço nem estar respirando. Todas as vezes que eu subo nesse altar aqui, ou que a gente ministra a palavra, seja numa chácara, seja onde for, eu louvo a Deus porque o que Ele tem feito na minha vida. Louvo a Deus por ter insistido comigo. Louvo a Deus porque me escolheu. Louvo a Deus porque eu poderia estar em outros lugares. E Ele estendeu sua poderosa mão sobre mim e me dá a oportunidade de viver uma vida nova, de ser transformado, meu irmão. Toda a informação que você tem, todo o contexto que você tem histórico, te informa, sim, mas para te transformar é só uma revelação no seu espírito. É uma revelação, a palavra salta nos seus olhos e entra no seu coração. E você, meu Deus, eu entendi. Uma das coisas que eu orei para minha esposa, que a palavra da cruz, a mensagem da cruz se revele a ela. Que a mensagem da cruz se revele para os meus filhos. Que a mensagem da cruz se revele para as pessoas da igreja. É a mensagem da cruz, meu irmão. É a cruz. É realmente a troca do inocente pelo culpado. Sacrifica, crucifica o inocente. Quem vocês querem que faça? Solte, Barrabás ou Jesus? Qual foi a resposta, irmãos? E o que eu faço se Jesus? A multidão gritou unânime: crucifica-o, crucifica-o. Meu Deus, eu sinto uma graça de Deus aqui. Porque assim, eu estava em casa, e aí veio no meu coração assim: você vai pregar domingo. Cheguei no escritório que eu tenho lá, sentei, aí o pastor me mandou mensagem: tem como você pregar domingo? E você vai falar da cruz, Pedro. Leva essa mensagem para o meu povo, a cruz. Evangelho sem cruz, irmão, é um anestésico emocional. Igreja sem cruz é um clube social. Pregação sem cruz, irmão, é uma palestra com entretenimento.
Mas quando você tem uma revelação na cruz, seu ego cai por terra, seu orgulho cai por terra, você tem uma revelação, você é impactado, porque você entende que não merece. Eu não mereço segurar esse microfone, eu não mereço estar aqui, eu não mereço nem vestir essa roupa, eu não mereço uma mulher que acredite em mim, eu não mereço pastores que tenham confiança em mim, eu não mereço nenhum tecladista igual esse, irmão, não mereço, eu não mereço. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos isso. Biblicamente falando, nós merecíamos isso. E Ele criou um plano e mandou o Filho dele aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que não crê, que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostei uma vez da explicação, um homem falou assim: porque Deus me amou de tal maneira que Ele preferiu perder por um tempo o seu único filho, a me perder eternamente. A me perder eternamente. O cálice de Jesus ali, o cálice de Jesus foi a ausência de Deus. Nunca eles haviam se separado. O cálice não é a cruz. Jesus não tem medo da cruz. Daniel não teve medo da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não teve medo enfim. Mas era se apartar do Pai. Nunca eles haviam se separado. Nunca. E Deus, quando todos os nossos pecados caíram sobre Ele na cruz, nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quando todos os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, Vinícius, o seu pecado, Alex, o seu pecado, Adriana, o seu pecado, pastor Zidmar, quando todos os nossos pecados caíram sobre Ele, o Pai se afastou dele por um tempo, para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você, para que a ira divina fosse aplacada. Sangue de Jesus foi derramado. E rapidamente eu queria falar um pouco sobre esse sangue. Sangue que traz perdão. Nessa cruz escorreu esse sangue. Sangue que traz perdão. Eu vou ler aqui, preciso ler isso aqui. Hebreus 9, 22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Sangue que traz redenção. Apocalipse 5, 9, e entoava um cântico novo, essas palavras: tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Meu irmão, você foi comprado com preço de sangue. Você foi comprado com preço de sangue. Você tem dono. Sangue que traz reconciliação, Efésios 2,13. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distante de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Sangue que traz justificação, Romanos 5,9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Sangue que traz paz. Colossenses 1,20. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Sangue que traz acesso, meu irmão. Sangue que traz acesso. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Amém? Por causa do sangue. O sangue que escorreu na cruz. Aleluia. E tem uma coisa que é maravilhosa, irmãos. O apóstolo Paulo falou assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus
e loucura para os gentios. Nós pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus, os religiosos da época, e loucura para os gentios, aqueles que não seguiam a Deus, não seguiam os mandamentos. Escândalo para os judeus, os religiosos, loucura para aqueles que não seguiam a Deus. O que é maravilhoso, irmãos, que ele faz tudo isso, inverte o inocente pagando pelo culpado, o justo pagando pelo injusto. E sabe o que mais? Ele ainda escolhe, porque se você for ler 1 Coríntios aqui a seguir, ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Ele escolheu os improváveis para levar a mensagem da cruz, para confundir mais ainda, irmão. Olha como que é a mente de Deus. Aquelas pessoas que eram escória, as pessoas que eram as fracas, as pessoas que eram as mais, ele escolhe aqueles para levar a mensagem da cruz, para confundir os sábios, os intelectuais, os inteligentes da época e hoje da nossa época. Ele escolhe os improváveis. Esse é o nosso Deus. A morte na cruz é para todos, mas a escolha para levar a mensagem, ele escolhe principalmente os improváveis. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que os improváveis, aqueles que eram esquecidos, rejeitados, ridicularizados, iletrados, eram justamente aqueles que ele escolhia para levar a mensagem da cruz. Irmão, por mim, se eu for fazer uma análise minha, você acha que eu já não faço, né? O que se eu... O Alex ali, rapaz, o cara está chegando, né, Alex? Tem tanta gente, irmão, tem tanta gente aqui, mas muita gente aqui, muito melhor do que eu. Eu sei que a hora de vocês está chegando, amém? Muita gente melhor do que eu, o mais desqualificado, porque eu sei, irmão, você sabe dos seus, mas eu sei dos meus erros, dos meus pecados, das minhas manchas internas que tiveram que ser curadas, daquilo que Deus realmente estendeu a mão e me tirou de um poço. Eu sei, você sabe dos seus aí, mas quando eu olho para mim, eu fico, não, meu Deus. E Deus insiste, irmão. Deus não desiste. Deus pega você e traz. A cruz te chama pelo nome, Marvel. A cruz te chama pelo Marvel. Opa, ó. Entendeu, né? A cruz te chama pelo nome. Eu sei que essa noite a cruz está te chamando. A cruz está te chamando, irmão, porque eu não me preocupo com as palavras bonitas, eu não me preocupo com a sabedoria do Pedro, eu não me preocupo com isso, com aquilo outro. É óbvio que a gente tem que ter uma dicção melhor, uma oratória melhor, uma comunicação melhor, sim, mas eu não me preocupo com aquilo que vem de mim. Eu acabei de expor a palavra de Deus, isso para mim é suficiente, irmão. Eu entendi o Evangelho, meu Deus, eu entendi. A Bíblia por si só, a palavra por si só, ela te cura, ela restaura. Um versículo que você lê e saltar no seu espírito, muda a sua vida, transforma a sua vida. Que convicção é essa, Pedro? Como assim? Porque fez comigo, irmão. Uma pessoa com estatisticamente não era para mim estar aqui. Se eu te contar sentar uma hora e contar minha história, você chora. Isso aí é velho, né? Eu acho que você ri. Um dia, um homem falou para mim, Pedro, vai comigo em Rondonópolis, dirige a caminhonete para mim. Vai, eu dirigi uma S10 novinha daqui lá, imagina. E ele tem 70 e poucos anos, um homem bem conhecido aqui em Mineiros. E eu contei a minha história dentro da caminhonete, dirigindo a caminhonete dele. Eu achei que ele ia me tomar a caminhonete, viu, Rafael? E ele pagou hotel para mim de companhia com ele, dirigia. Eu era o motorista dele, ele é advogado, tinha uma causa lá. E aí ele começou a bater palma. Eu contei a história, ele começou a bater palma. Eu falei, mas qual é o motivo disso? Ele falou assim, Pedro, não parece. Tudo isso que você está falando, eu imagino outra pessoa. Não parece você. E quando ele falou isso, meu irmão, veio um gozo em mim, porque assim, é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é o efeito Calvário. É o sangue de Jesus que foi derramado pelo podre, pelo injusto, pelo culpado,
enfim, imperfeito. E ele se fez homem, veio aqui e morreu no meu lugar, há 2000 anos atrás. E a cruz não é o que a cruz fez, é o que a cruz está fazendo aqui em mim, dia após dia, crucificado em Cristo, para que Ele viva em mim, para que eu seja o melhor esposo, para que eu seja o melhor pai, para que eu seja o melhor pastor, para que eu seja o melhor irmão, cristão, cidadão, eleitor, homem de Deus, filho, irmão. Meu Deus, eu preciso melhorar, porque a cruz me deu esses benefícios. Ele veio aqui, um homem Deus se fez homem, meu irmão. Deus se fez homem. Entrega a sua vida por mim. Ele me substituiu. Por isso que eu pedi para você repetir. Ele me substituiu. Ele substituiu você. Ele substituiu a raça humana. E você precisa ter essa revelação. Pastor Pedro, mas eu entrei naquela porta pensando em pedir algo. Amém, irmão? Mas Deus quer te dar a revelação da cruz. Porque com a revelação da cruz, você vai ficar imbatível. As coisas irão vir, irmãos. As coisas irão se levantar. Mas sempre você vai se lembrar, porque aqui dentro de você é vivo. Como diz uma das meninas, falou que a tumba está vazia. O túmulo está vazio, irmão. Ele ressuscitou. Ele morreu por mim e por você. E Ele ressuscitou. E Ele ficou 50 dias aqui. E Ele subiu aos céus. E o Espírito Santo desceu. 40 dias, perdão. E Ele subiu aos céus. Muitas pessoas, 120 pessoas viram. 500 pessoas viram. E o Espírito Santo veio, irmãos. E o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo está à disposição para que eu e você nos busquemos a Ele. Pastor Pedro, o que você me aconselha? Irmão, eu aconselho, estava conversando com o Ledinaldo, eu aconselho você pegar isso aqui, comprar um tapete. Imagina, tem quase 250 pessoas aqui, amanhã todo mundo comprando tapete. Entenda o que eu quero dizer. Comprei meu tapete, irmãos. O Espírito Santo falou, compra um tapete para nós, Pedro. Vermelho, para mim, né? Falou para mim. Comprei esse tapete, irmão. Perguntei para a Sol onde tinha o tapete. Lá em tal lugar, fui lá, era muito grande. Não dava para o meu cantinho. Aí eu achei um menor. Mandei a foto para o Ledinaldo, já deve ter comprado. E aquele tapete, irmãos, não tem nada doutrinário, não é nada o tapete em si, é só aquele tapete, irmãos. Aquele tapete, se ele tivesse ouvido. Eu vou lá com a minha Bíblia, tranco a porta. E meu pai que me vê em secreto, me vê com lágrimas, me vê com sorriso, me vê de joelhos, me vê deitado naquele tapete. Meu Deus, que isso. Agradeço a Ele por ter morrido por mim. Agradeço a Ele porque eu consegui ter acabado com minha vida. Eu consegui machucar uma mulher. Como eu poderia estar pior? E a cruz, a revelação da cruz, irmão, tem me sustentado. Eu te convido a se apaixonar pela Bíblia, irmão. Senhor, revela a Tua palavra como eu nunca entendi. Descortina a Tua palavra, Deus. Descortina para que eu venha entender ela como eu nunca entendi. E eu declaro sobre a sua vida, irmão, que quando você abrir a Bíblia, você vai entender ela como você nunca entendeu. Que no Velho Testamento você comece a achar Jesus. No Velho Testamento você comece a achar os lampejos da graça, os lampejos da cruz. E você vai ver, meu Deus, essa história que eu já li ela várias vezes, eu nunca tinha entendido. E tudo isso aqui aponta para Jesus. Por mim e por você. Por mim e por você. Amém? Ele escolhe, irmãos, as coisas loucas. Deixa eu ver se eu não perdi no horário aqui. Ele escolhe as coisas loucas. Eu não sei como é a sua história. Não sei quais são os seus traumas, não sei quais são as suas sequelas, quais são as suas mazelas, quais são os seus bloqueios, quais são as suas ignorâncias, quais são as suas estupidices, eu não sei, as suas tolices.
Mas se você está aqui essa noite ouvindo essa palavra, é porque Ele quer se revelar a você mais. Em nome de Jesus. Para o religioso é escândalo. Para o judeu é escândalo. A palavra da cruz, aquela pessoa que tem uma religiosidade, ela não entende, ela não aceita, ela não vê uma pessoa toda trambelhada subir aqui e pegar o microfone. Ela não consegue administrar isso, ela se contraria. Mas a palavra da cruz, ela faz isso, irmão. Então se prepare para os lugares que Deus vai te levar. Se prepare para os lugares que Deus vai te levar. Uma das escolhas que eu acho mais interessante, e eu queria mencionar aqui, é a escolha de Davi. É quando o profeta vai na casa de Jessé. E até o profeta, que era um homem de Deus, imaginou que a escolha seria do mais velho, do homem, um soldado, a postura. E Deus falou para Samuel, não é este. Então chamou outro, não é este. Chamou outro, não é este. Chamou os 7 filhos, irmão. Até o profeta falou assim, eu não tenho ninguém mais não, cara. Aí o pai olhou assim e falou, rapaz do céu, tem mais um, cara. Eu tenho 8 filhos, tinha até esquecido, irmãos. Cadê o Davizinho? O Davizinho está lá, cuidando de ovelhas, irmão. Chama Davi, irmãos. E a Bíblia diz que enquanto Davi não chegou, eles não comeram. E quando Davi entrou, irmão, Davi entrou naquele recinto, todos eles viram como filho caçula de Jessé. Todos eles viram como um rapaz que cuidava de ovelhas. Mas o céu viu ele como um rei. Eu não sei como você é visto, como você se vê. Mas quando você entende a palavra da cruz, você se identifica. Você se conecta com o propósito em Deus. E todos podem ver você como alguém insignificante, mas o céu está vendo você. Em nome de Jesus, o céu está vendo você. Até mesmo a própria religiosidade não entende. Como que pega uma pessoa do nada, irmãos, choca, é ilógico. Pega essa pessoa e traz e coloca ela para ser o mensageiro da sua palavra. E através daquela palavra, através daquela vida, através daquela boca, sai unção, sai restauração, sai transformação de vidas para aqueles que ouvem. Sai libertação, sai cura, irmãos. Vocês já subiram aqui? E é loucura para aqueles que são gentios, escândalo para os religiosos, para os judeus, e loucura para aqueles que são gentios, para aqueles que não obedecem a Deus. Loucura como assim, Pedro? A palavra da cruz é escândalo para uns, loucura para outros. É loucura porque o mundo olha e fala assim, cara, como que pode o cara negar tudo? Ou tanto de prazeres que tem lá fora? Como que pode? Esse cara é louco, meu, é insano. Esse cara não bate bem, como que pode deixar toda a vida que ele tem lá fora, todas as oportunidades que ele tem lá fora, para ele crer num mito, numa lenda? Por quê? Porque as pessoas que não servem a Deus, não têm experiência com Ele, não têm essa revelação. Então é loucura. Escândalo para aqueles que olham e falam assim, não concordo, esse cara tinha que fazer isso, esse cara tinha que fazer aquilo outro, mas Deus escolheu. Loucura para aqueles que não servem a Deus, porque eles vão olhar e falar assim, cara, é doideira, o cara está lá, moço, o cara largou uma oportunidade, que incrível, o cara tinha várias mulheres, o cara bebia, o cara fazia o que queria, o cara tinha dinheiro, o cara tinha isso, aquilo outro, largou tudo. Por isso que é loucura, porque teve um impacto com a palavra, teve um impacto com a cruz, teve um impacto com o sacrifício. Amém? Você precisa de uma coisa, da revelação da cruz. Você precisa da revelação da cruz de Jesus. Isso vai te constranger. Isso vai nos constranger. Que amor é esse? A cruz nos chamou, Pedro, por quê? Porque a cruz revelou o amor dele por nós. Foi na cruz, foi lá na cruz,
Tem alguns louvores assim, né? Que provaste o teu amor por mim. Irmão, eu estou queimando aqui, porque isso mexe muito comigo. Eu começo a falar assim, me dá vontade de contar história, testemunhos, não é o caso aqui, mas eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei do buraco que Ele me tirou. Então isso um dia falaram que deitar no chão, Alex, lá na igreja. Não precisa deitar no chão na igreja. Aí o cara veio e falou para mim, eu deitei no chão, meu. Pai, ô Moraes, cadê deitar no chão? Aí o cara que falou para o outro falou assim, cara, você vai lá que você vai deitar também. Eu sei, irmãos, de onde Ele me tirou. Então, quando eu me desligo mesmo da pessoa que está atrás de mim, não está olhando para a gente, não estou preocupado, eu vou deitar no chão, porque eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde eu saí, meu Deus do céu. Que amor é esse? Que amor é esse? Que um Deus desce do seu trono. Nenhum Deus fez isso. Nenhum rei fez isso, ninguém fez isso, só o nosso Jesus fez. Só o seu Jesus fez isso. Por você, para que você seja livre, para que você seja reconciliado, para que você tenha paz. O castigo estava sobre Ele, para que você tenha paz. Ele se fez maldito, irmão. Todo aquele que era pendurado no madeiro, numa cruz, era tido como maldito, para que você ande com a cabeça erguida. Em nome de Jesus, quando você sair para aquela porta, nessa segunda-feira, nessa terça-feira, nos decorrer desse ano, que as pessoas perguntem para você, que brilho nos olhos é esse? O que aconteceu com você, menina? Ué, rapaz, o que aconteceu com você? Eu entendi que um Deus se fez homem, veio aqui e morreu por mim, numa cruz, suportou chagas, colocou uma coroa de espinho, humilharam Ele, cuspiram nele, por mim e por você. Qual que é o símbolo do cristianismo, irmão? Qual que é o maior símbolo do cristianismo? A cruz. A cruz é o maior símbolo do cristianismo. Ela é isso aqui, irmãos, ó. Aqui, essa aqui fala da sua vontade. Aqui fala da vontade de Deus. Quando você tem uma revelação na cruz, você entende a vontade de Deus. Aí nós dizemos aquilo que Jesus falou no Getsemane, que se faça a tua vontade e não a minha. Que nós sejamos quebrantados, irmãos. Que nós sejamos tomados por essa verdade. Sabe uma coisa que nos atrapalha muito? O nosso orgulho. O nosso orgulho. Como nós perdemos por causa do nosso orgulho. E a cruz, ela vem de frente com isso. Ele nos perdoa, nós não merecemos. E nós, por causa do nosso orgulho, não queremos perdoar os outros. Irmão, eu queria ministrar algo sobre a sua vida aqui. Se você já foi traído, se você já foi traída, em nome de Jesus, receba um bálsamo do céu. Receba um bálsamo do céu. Imita Jesus, que foi traído, que foi rejeitado e perdoou. Em nome de Jesus, se isso tem te prendido, se você tem arrastado isso por dias e por noites e por madrugadas, que esse bálsamo te banhe, em nome de Jesus. E isso não vai te perseguir mais, isso não vai te atrapalhar mais de ter um relacionamento com pessoas e com Deus. Em nome de Jesus, amém? Libera perdão, perdoe, em nome de Jesus, que você experimente dessa cruz. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Vou contar só uma historinha aqui, só para não perder meu carinho, porque sempre tem uma historinha, né, Alex? Quem já assistiu o Resgate do Soldado Ryan?
Vixe. O resgate do soldado Ryan. Você lembra que, eu acho que eles eram 3 irmãos, e aí um estava preso em um determinado lugar, 3 ou 4, não me lembro, mas era o último, 4. Lembrei aqui, meu lado direito lembrou aqui, Toninho. 4, Toninho, obrigado. 4 irmãos, e o último estava vivo e preso em um determinado lugar. Arrumaram um batalhão, um pelotão lá, de uma quantidade de homens, e foram resgatar ele, porque era o único filho que restava. E todo o batalhão morreu. E por último, o capitão virou para ele, já estava morrendo, já estava baleado. O capitão virou para ele, se eu não me engano, o capitão era o comandante do pelotão. Ele falou assim: faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena, irmão. O sacrifício do cordeiro, faça valer a pena. Essas fraquezas, esses deslizes, essas quedas, aquele pecadinho, faça valer a pena. É muito maior do que isso. Você é muito maior do que isso. Fica de pé em nome de Jesus. Você é muito maior do que isso. A mensagem foi exposta, a mensagem foi pregada, a cruz foi exposta, a cruz foi pregada, irmão. E ela te convida essa noite, te chama para um posicionamento, te chama para uma busca muito mais intensa. Será que 2024 não está ficando igualzinho 2023? Aquele arrastar, vai arrastando, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas que essa palavra se revele a você. E nunca mais, irmãos, nunca mais seja a mesma pessoa. Parece ousadia que eu estou falando, mas se você foi impactado com essa palavra, com a mensagem da cruz, você vai entender que Cristo é suficiente na sua vida. Jesus Cristo é suficiente na sua vida, irmão. Deus que se fez homem, desceu aqui, morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo veio, está em nós, por nós, sobre nós, nos guia toda a verdade. Ele é suficiente na sua vida. Ande em vitória interna, vença. Você é muito maior do que isso. Você chora por coisas que já estão enterradas, você se lamenta por coisas que já foram. Viva o novo de Deus. Jesus é suficiente na sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Os profetas ansiaram por isso, irmão. Os profetas desejavam isso. Isso que nós temos. O Espírito Santo de Deus. Está livre. Você tem livre acesso para entrar na presença do Pai. Você tem livre acesso, irmão, para comprar um tapetinho. Você tem livre acesso para pegar a sua Bíblia, trancar o quarto e falar: Senhor, estou fraco, tenho falhado em algumas coisas, mas aqui nesse quarto eu sei que estou diante do Deus vivo. Eu sei que o Senhor me vê, porque a tua palavra garante que o Senhor me vê. E eu queria te agradecer, porque teu filho veio aqui, Jesus Cristo, o primogênito de muitos, dos quais eu sou um deles. Morreu por mim, morreu pelos meus irmãos, morreu pela igreja, morreu pela minha esposa.